Vamos ler Apocalipse 2, de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. A palavra Éfeso, ela significa, no grego, desejável. Então, aqui, Éfeso era uma igreja desejável. Aqui vai arremeter a igreja primitiva, ok? A igreja do ano 30 depois de Cristo ao ano 100 depois de Cristo. Então, é a igreja para a época de João, certo? Mas ela remete para o ano 30 depois de Cristo ao ano 100 depois de Cristo. Então aqui está falando da igreja primitiva, ok? Olha como Jesus ele se apresenta. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, vai falar que Jesus ele está passeando no meio das igrejas. Jesus ele nunca perde o controle, gente. Jesus ele passeia, ele observa a obra de cada um, engana-se aquele que acha que Jesus não tem observado a obra que ele tem feito. E quando nós falamos de obra, obra vai falar de, dentro da palavra de Deus, obra ela vai falar de braço, mas também ela vai falar daquilo que sai da nossa boca, daquilo que nós prestamos os nossos ouvidos, ela vai falar dos nossos sentimentos. A obra para Jesus, ela remete tudo que nós praticamos. Vocês estão entendendo? Porque no decorrer aqui vocês vão entender. Da primeira carta vocês já vão entender isso aqui. Então Jesus ele passeia, ele tem as 7 estrelas, que no número perfeito para a terra. 7 anos, o governo completo, anjos, o governo completo da igreja, governo que está debaixo da sua mão direita. Então cada igreja tem um anjo. Anjo vai falar aqui de pastores, mas também vai falar de anjos mesmo. Existe um anjo que está escrevendo tudo que a igreja ela está fazendo. Existe o anjo, que é chamado de ministro da mensagem, de levar a mensagem, que vai apresentar para Deus tudo aquilo que está fazendo diante da sua igreja. Então, ele passeia no meio disso tudo. Jesus, ele passeia. Então, isso nos indica que ele nunca perdeu o controle da igreja, ele nunca vai perder. Aos nossos olhos parece estar uma bagunça, e algumas coisas estão bagunçadas mesmo, por isso a palavra ordem, ela vem de ordenar. É isso mesmo? Colocar ordem.
ordem em todos os sentidos da esfera, gente, de uma igreja. Jesus, quando ele vem trazendo as cartas, ele vem trazendo uma ordem. Ok? Ô Rita, você falando da questão dos anjos da igreja aí, E não tem um pastor como um anjo, naquele, o Santíssimo, eu não, tá, gente? né? O Imaculado, aquele que nem vai no banheiro fazer as necessidades, tá? Nós somos os menores aqui, viu, gente? Nós somos os menores aqui, nós estamos para servir vocês, ok? Você falando de anjo, e eu achei interessante, o que me veio à cabeça? Nós sabemos que na Terra existe uma realidade, ou na verdade a Terra na verdade é uma sombra daquilo que existe na eternidade, correto? Nós sabemos disso. E quando a Rita me falou aqui que veio um anjo que anota o que a igreja está fazendo, e a Bíblia fala tudo isso. E aí me trouxe à memória a questão dos oficiais de justiça. Sim. Oficiais de justiça porque tudo que existe na Terra, irmãos, tudo que tem na Bíblia, você vai ver algo que é relativo na Terra. Tudo que você vai ver na Bíblia, você vai ver algo que é relativo, que é comparável ou que pode ser parecido, semelhante, exatamente. Da mesma maneira que existem anjos guerreiros, qual é o papel dos anjos guerreiros? Policiais. Entendeu? Existem anjos mensageiros. Quem são os mensageiros? O mensageiro pode ser um oficial de justiça, dependendo do que o mensageiro for levar. O mensageiro pode ser um pastor, pode ser eu, pode ser você. Porque o anjo mensageiro é aquele que leva a mensagem. Se você está levando uma mensagem para alguém, você está sendo uma tipificação de um anjo bíblico. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Exatamente. Então, assim, quando ela foi falando aí, a minha cabeça às vezes vai vagueando por algumas coisas, principalmente em relação à tipologia, porque é uma matéria que eu, assim, sou extremamente fascinado, que é a questão da tipologia, porque quando você vai ler na Bíblia, e você vai entendendo como funciona, né, no mundo espiritual, você consegue trazer para a Terra o princípio de todas as coisas. Porque o princípio de todas as coisas está na tipologia daquilo que nós estudamos na Bíblia. Sim. Então, Jesus começa se apresentando à igreja de Éfeso, lembrando que ele está no meio das 7 igrejas. Então, aqui, na primeira carta, ele fala, eu estou no meio das 7 igrejas. Que os 7 castiçais aqui, eles é a representação das igrejas. Ok? Só para vocês entender que é Jesus que escreve a carta, olha lá para o primeiro versículo do capítulo 1, o que está dizendo ali? A revelação de Jesus Cristo. Na realidade, todo o Apocalipse ele é revelado por Jesus Cristo. Escrito Apocalipse para nós. Mas em inglês e nas outras Bíblias é revelação. Porque não tem nada oculto e nada de terror aqui que é escondido e que não pode ser revelado, porque é para colocar medo, para não ler. Você está entendendo? Mas nós precisamos ler esse livro. Que esse livro ele é um alerta para as nossas vidas, para como que nós temos que estar e observar. Se nós não precisássemos observar, não estaria escrito aqui, os fins dos tempos. Pode ler sem moderação, tá, gente? Vigiai e orai, ok? A Bíblia fala que nós vamos ver a face do anticristo. E presta atenção no que eu vou falar. O anticristo, ele não vai chegar falando que é o Messias não, viu, gente? Tem um aí falando aí, mas nem ele não. Tem um falando aí que é o Messias aí, que é o Todo-Poderoso. O anticristo, ele vai vir enganando até os escolhidos. Porque se o anticristo chega falando que é o Messias, tá na cara. Ok?
Então vai um alerta, abrir um leque aqui, para vocês entenderem. Bem grande aí. Ok? Então ele tem um governo das igrejas na mão, ele nunca perdeu o controle. Olha o que diz aqui agora o verso 2. Vamos falar aqui o verso... Capítulo 2, verso 2. Vamos pegar a primeira palavra aí, primeira frase aí antes da vírgula. Conheço as tuas obras. Para todas as cartas ele vai estar escrito assim: conheço as tuas obras. Então, em todas as 7 cartas você vai ter isso escrito: conheço as tuas obras. Então, Jesus, ele conhece a obra da igreja Elo. E aí, como estamos? Você está entendendo? Por isso que eu estou falando. Vai ser a forja. É isso aí. Então ele está passando na igreja, ele conhece a obra de cada um. Então, desde a sua morte e ressurreição até a sua volta nos ares, Jesus vai observar as obras das igrejas, gente. Não se iluda. Não sei para vocês. Presta atenção, primeiro bate aqui, para depois lançar aí. Não sei para vocês, gente. Isso aqui é sério. Isso aqui é algo de... para a gente olhar para dentro de nós e nós passarmos a ter responsabilidade com as obras de Deus. Ok? Então, aí ele vai continuar. Aí conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Alguma Bíblia vai falar assim: conheço as tuas obras e conheço o teu labor. Tem Bíblia aí que está escrito assim? Não? Mas tem Bíblia que está escrito: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Mas obras é a mesma coisa que trabalho? 2:2. Mas as obras são a mesma coisa que trabalho? São. Só que algumas Bíblias vai falar labor, que labor é diferente de obras e de trabalho, ok? Então, qual a diferença entre obra, que é o trabalho, e o labor? Qual é? Obra é aquilo que fazemos dentro do limite da nossa obrigação. Obra é aquilo que fazemos dentro do limite da nossa obrigação. Ok? Vou citar exemplo, Lucas. Ele trabalha no Maim. Vou te usar como exemplo. Pode isso, Lucas? Ele trabalha no Maim. Obrigação do Lucas, chegar no horário que é previsto, para chegar, ligar e fazer e tudo mais. Ok? Então isso é uma obrigação. Ele já sabe o que tem que fazer. Labor é diferente. É fazer além do que foi pedido. Conheço as tuas obras e também conheço aquilo que você faz além do que foi pedido. Ok? Labor, labutar, vem da palavra laborar. Alguns trabalham, outros dão sangue. Essa é a realidade. Alguns têm só trabalhado e permitido os outros sangrar. Essa é a realidade. Alguns trabalham, mas há aqueles que suam a camisa.
Alguns fazem coisas na casa de Deus, mas há outros que estão dispostos a se desgastar. Essa é a diferença. Aquilo, porque vou citar exemplo. Se eu vejo um papel caído ali no chão, aí eu olho e falo assim: ah não, quem está para abrir igreja hoje? Ah não, é o Lucas e a Thay. A responsabilidade é deles. Vou mexer com isso não, vou esperar ele chegar. Vou mexer com isso não, vou esperar ele chegar. E muitas das coisas, da falta de pertencimento dessa casa, é por causa dessa mentalidade. Eu não vou fazer porque não é minha obrigação. Ou seja, eu estou deixando de laborar. Eu estou deixando de labutar. Quem obra faz aquilo que está no papel, faz aquilo que é obrigação. E quem labuta faz aquilo que precisa, aquilo que é necessário. Aquilo que precisa, aquilo que é necessário. Isso é labor, gente. Exemplo. Jogar bola, muitos jogam, né? Mas no decorrer dos anos, só os que laboram são reconhecidos. Algumas pessoas frequentam a célula, exemplo, o Conectados, que vai voltar a partir de agosto, mas outros que fazem as coisas com excelência. Outros vai com o coração queimando para a célula, não por uma obrigação, para marcar um... Como é que fala? Hã? Bater cartão. Bater cartão. Não, vou bater cartão. Na célula, nos domingos, não, vem bater cartão. Certo? Algumas pessoas só fazem aquilo que é pedido, outras fazem além. Vamos abrir em Lucas 7. Lucas 7, versos de 7 a 10. Lucas 7 a 10. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este vai e ele vai. E a outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isso e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo são o servo enfermo, ou curado o servo. O curado servo. Aí está uma boa explicação do que é laborar, labutar. Vamos pensar assim mais uma vez no jogador de futebol, o Igor. Vamos supor, o Igor é um jogador de futebol, certo? Aí, machucou a perna, como é que fala? Lesionou lá, mas ele poderia muito bem parar o jogar ali e ir para o banco. Mas ele decide que mesmo com a perna doendo, continuar mesmo assim. Mesmo com dificuldade, ele continuar. Isso é labutar. Isso é elaborar. Você vai atrás do seu objetivo e continua jogando. Ok? Existem 3 tipos de comprometimento com aquilo que nós fazemos para Deus. Existem 3 tipos de comprometimento com aquilo que fazemos para Deus. Existem pessoas que são pouco comprometidas e buscam fazer o que é pedido. Elas só fazem isso, nada mais. E quando fazem? Outros que fazem o que é falado e nada mais.
Mas já outros, gente, eles vão além daquilo que é pedido. Exemplo, eu peço a Sara, Sara, você pega uma água, aí a Sara vem, você quer um cafezinho também? Vai fazer além daquilo que é pedido. Vocês estão entendendo? Traz a água e não deixa na garrafa, coloca na taça para ficar bonito, né? Exatamente, aí coloca a taça Faz aqui. Exato. Eu só obrei, não laborei não. Não, você não laborou. Você está entendendo? A falta de pertencimento, gente, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E entender que nós fazemos parte dessa casa. Se eu faço parte dessa casa, eu vou cuidar dessa casa tanto quanto eu cuido da minha. Só que se for desmazelado dentro da sua casa, piorou ainda. Vocês estão entendendo? Porque até essa obra da mulher cuidar da casa, o homem ser sacerdote, cumprir os papéis tudo direitinho no lugar, é obra para Jesus. Não se engane. Isso tudo nós vamos prestar contas ante o tribunal de Cristo, ok? Então, aqueles que continuam lutando para conseguir algo independente dos obstáculos que aparecem no caminho, ok? Aí ele continua ainda, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Conheça as tuas obras, conheça o teu labor e a tua perseverança. Só há perseverança onde há desconforto, gente. Não tem como. Só há perseverança onde há impedimentos graves, onde há barreiras terríveis. Só há perseverança nesses momentos. Então Jesus está falando aqui, eu estou vendo as tuas obras, estou vendo o teu labor, e estou vendo também a sua perseverança. Vocês têm enfrentado lutas, vocês têm enfrentado tribulações, mas vocês têm sido perseverantes. Ok? Quando tudo conspira ao nosso redor, que nós vamos mostrar o quanto nós somos perseverantes. Ou se nós somos vacilantes na fé. A perseverança, ela só vem através das dificuldades. Ninguém persevera quando tá tudo muito bem, você não precisa perseverar. Quando tudo que vem para fazer a gente desistir, vem o cansaço, a dor, a angústia, ainda assim levantamos e prosseguimos. Isso é perseverança. As coisas estão estreitando? Tá? Porque para mim estreitou muito. Ok? Vamos lá. E lembre-se, isso não são palavras minhas. Vou deixar bem claro. São palavras de Jesus. Eu não vou obrigar, palavra certa, nem obrigar, eu nem vou pedir para vocês nada mais, nada menos daquilo que Jesus está pedindo. Ok? Então vamos lá. Mas quantos acham que vale a pena fazer isso por causa do reino de Deus? Qual é a realidade da igreja Elo hoje? Olhando para um todo. Quantos de nós temos feito isso hoje? Podemos usar o exemplo de Maria, que ela entrou no meio da sala de jantar da época, onde que eles estavam sentados juntamente com Jesus, na casa de Simeão. Simão. Na casa de Simão. Ela com certeza ela já entrou ali sabendo que ia ser criticada. Com certeza ela já entrou ali sabendo que ia ser zombada. Mas ela entrou e foi
criticada por alguns dos discípulos, dos próprios discípulos de Jesus. Mas ela entrou, pegou o vaso, quebrou e derramou perfume nos pés de Jesus. Fez o que precisava ter sido feito. Fez o que precisava ter sido feito. Isso é ser perseverante. Talvez na crítica ali que ela ouviu, ela poderia ter levantado e ter saído chorando, toda milindre. Ai, me criticou. Oh, que dó. Falou que eu desperdicei. Você está entendendo? Mas ela continuou. Ela fez o que precisava ser feito. Totalmente um ato profético que ela estava fazendo ali para preparação da morte de Jesus. A verdade é que sempre que nós fazemos algo que ultrapassa o limite da mediocridade, nós somos criticados. É. Isso aí, qualquer pessoa que ultrapassa o limite da mediocridade, o que é limite da mediocridade? É a média. Qualquer pessoa que é a média, acima da média, ele vai ser criticado por aquilo que ele faz. Ou por inveja, ou por ciúme, ou porque odeia mesmo. Sim. Então, assim, no caso dessa mulher, ela fez algo acima da média. Estava todo mundo na sala, batendo papo, escutando Jesus. Ela chegou, quebrou o vaso e já foi lavar os pés. Ela fez algo totalmente fora de um contexto natural das coisas. E assim, irmãos, isso que a Rita falou, é uma coisa que a gente precisa entender. E a persistência na nossa vida precisa ser uma realidade no sentido de que nós seremos criticados por aquilo que fazemos. Guarde isso na sua cabeça. Sempre. Sempre. Tudo que você fizer para Deus com excelência, você vai ser criticado. Essa semana eu vi alguém chamando o irmão de puxa-saco. Você, pastor, mas isso não é idolatria? Não, isso não é puxa-saco. Eu falei, não, irmão, isso é honra. Tem coisa que é honra. Ué. Você está entendendo? Tem coisa que não é fazer média. Não, irmão, tem coisa que é honra. Tem pessoas que merecem. Nós precisamos voltar ao princípio da honra. Não, o princípio da honra precisa fazer parte da nossa coisa vida. simples, né? Honra. Aquela honra desagrada, não, gente. Tapete vermelho, não. Estou falando de coisa básica. Porque assim, quando eu estou falando é que nós não fazemos o básico. E aí, quando nós fazemos o básico, nós já ultrapassamos o limite da mediocridade. Você quer ver uma coisa básica que ultrapassa todos os limites da mediocridade no Brasil? Ser honesto. Irmão, o político que é honesto é o cara que você estende tapete vermelho para ele. O político que é honesto é o cara que você fala assim, mano, você está em 1 em 1 milhão. Isso é o básico, gente. Isso é o básico. O político que ultrapassa o limite da mediocridade, do básico, de aprender em casa, da honestidade, ele já está, você está entendendo? E aí nós precisamos perseverar nesse ambiente. Porque é esse ambiente que vai nos levar a receber a coroa da justiça, que é no final. Vocês vão ver aí. Exatamente. Sim. Andar em obediência. Nós estamos vivendo num tempo de um povo muito insubmisso. Para não falar que é rebelde. Uma palavrinha meio bonitinha para não falar que é rebelde. Entendeu? Mas essa é a realidade. Infelizmente. Entendeu? Então, assim, os irmãos de Éfeso laboraram para o Senhor, não estavam atrás de cargos, mas de encargos. Cargo é trabalho, encargo é labor. Encargo é trabalho, encargo é chamado. Encargo é chamado. Então, aí Jesus ele vai continuar aqui, ó. Conheça as tuas obras e o teu labor, a tua perseverança ou paciência aí que está, e que não pôde sofrer os maus, e pusestes à prova o que dizem ser apóstolos e não são. Ou seja, eles puseram à prova os que estavam dizendo ser apóstolos. E isto é um alerta, e principalmente nos dias de hoje. Isso também se aplica para os que dizem ser profeta? Também, meu filho, também. Uma fala
Não pode julgar o profeta. Eu não ia pode falar julgar a agora, profecia. nós não podemos julgar o profeta, mas julgar a profecia. Entendeu? Porque Deus não nos constituiu juízes. Porque se nós nos tornarmos juízes com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. A gente precisa entender que hoje na igreja de Cristo de hoje, né, eu estou falando de igreja universal, irmão, sempre que a gente fala igreja, sempre universal. Num todo, tá? Quando eu quiser hoje, dirigir, eu vou falar eu vou falar igreja Elo. Quando a igreja universal hoje tem muitos fiscais do reino, né? Hoje tem muito especialista em nada, né? É o cara que entra no internet, no YouTube, entra no Instagram e vai criticar a igreja Alagoinha. Aí você fala assim, irmão, então, você falou lá, mas você fez o quê? Lá tem um anjo, lá tem um mensageiro que vai prestar conta. Exatamente. Não é problema meu. Exato. Você pergunta ele, o que você fez para Deus? Não fiz nada não. Então, para que você está criticando lá? A igreja Alagoinha tem 60 anos, irmãos. Eu estou achando que você não está... Larga a igreja em paz. Exato. E aí a gente precisa entender o seguinte, o que nos cabe ponderar, o que nos cabe cuidar e o que nos cabe fiscalizar é o que está debaixo da nossa alçada. Entendeu? Então, assim, eu policio a Rita, eu policio a Keren, eu policio a Késia, eu policio a Radassa quando está na minha casa ou quando eu estou olhando, porque são pessoas que estão hoje debaixo do meu teto lá em casa. Eu preocupo com a igreja, como pastor da igreja, eu preciso olhar os membros da igreja, eu preciso me preocupar. Agora, a igreja do vizinho, eu não tenho nada a ver com isso. Ele que vai dar conta para Deus. Então, assim... E quando, no caso aqui, o que o pessoal de Éfeso fez? Eles colocaram à prova, eles não julgaram. Porque colocando à prova, vai ver se a pessoa vai escapulir da responsabilidade ou não. Porque foi isso que eles fizeram. Quem colocou a prova aí não foi os superiores, né? Exatamente, foi os superiores. Então eles colocaram, então nós precisamos ficar atentos às pessoas a quais temos como referência e damos ouvidos aqui na terra. Então, vou abrir um leque aqui. Quem você tem dado ouvido aos memes da vida? Porque o Brasil, gente, misericórdia. Tudo vira meme. Nada se leva a sério nesse Brasil. Isso diz muito aonde nós podemos chegar, né? Exatamente. É tempo de nós, como brasileiros, se arrepender. Gerar um profundo arrependimento. Nós só vamos conseguir mudar o que está no Brasil com joelhos. Não tem outro caminho. Ok? Então, nós precisamos colocar à prova aqueles que dizem que são alguma coisa. É muito comum hoje ver pessoas que estão querendo apenas poder e dinheiro e fama para si mesmo, ok? Como que eles colocavam à prova? Eles colocavam à prova justamente para edificar o coração daquele apóstolo. O que eles faziam na época? A igreja tirava os benefícios dessas pessoas. Se eles continuassem fazendo, porque verdadeiramente eram apóstolos. Se eles não continuassem fazendo, eles eram mercenários. Só estava por conta do dinheiro. O que caracteriza um apóstolo na época da igreja? Assim como caracteriza hoje, não mudou. Um apóstolo, na realidade, ele é um missionário. Todo missionário que você vê na Bíblia é um apóstolo. Os missionários hoje que são enviados e fazem o papel de missão, de missionário mesmo, eles são apóstolos. Os apóstolos, eles iam e abriam a igreja, fundavam a igreja.
Apóstolo é o colocava, enviado, né? é o enviado, a própria palavra fala, o enviado, o significado da palavra. Então eles iam abrir, fundamentava a igreja, levantava pastores, levantava mestres, levantava evangelistas, levantava profetas, deixava a igreja ali, partia para outra cidade, abria outra igreja e depois vinham supervisionando as igrejas que ele abriu. Esse é o verdadeiro apóstolo. Te respondi, filho? Então, esses são os, como eles colocavam a prova. Continuando aqui. Aí ele vai continuar. Verso 3 vai dizer, sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso havia entrado em uma rotina. Ou seja, eles trabalhavam, Jesus elogiou, gente. Conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança, mas tenho contra ti uma coisa. Vocês largaram o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Esqueceram o real motivo por que estavam fazendo aquilo. Você sabe quando nós esquecemos o real motivo por que estamos fazendo? Quando passamos a ser mais críticos do que amar as pessoas. Quando estamos aqui e passamos a criticar mais e não ter amor. E o amor aqui vai falar assim, do amor ao próximo, mas principalmente o amor de estar perto de Jesus. O voltar a queimar por Jesus. O voltar a queimar de estar cheio do Espírito Santo. A voltar ao primeiro amor é quando a gente lembra quando a gente se converteu. A gente orava mais. Nós buscávamos mais. Nós líamos a Bíblia mais. Nós estávamos mais perto dele. Então, tudo que nós fazíamos, todas as obras, tudo que nós fazíamos, era consequência desse amor que nós fazíamos. Só que nesse aqui, Éfeso, eles faziam tudo, mas deixaram de ter o primeiro amor, eles deixaram de amar, deixaram o real motivo por aquilo que estavam fazendo. E isso vai uma reflexão para nós. Será que ainda estamos fazendo por amor a Jesus ou a prática de servir tornou-se um hábito? Que Deus venha ter misericórdia de nós. Certo? A palavra primeiro aqui, ela pode ser traduzida como melhor. O primeiro amor, ele é o melhor. O Senhor diz assim, eu tenho uma coisa contra vocês, meus queridos. Vocês trabalham, têm obras, têm tido tribulação, e têm perseverado, têm labutado, mas abandonaram o primeiro amor. E eu posso falar isso aqui, Igreja Elo. Deus tem visto as tuas obras, a tribulação de todo mundo, que todos nós estamos passando por tribulação, ok? Alguns têm perseverado, outros não. Gente, é hora de nós nos arrependermos. É sério. Por isso que é a forja. Ok? Por isso que é a forja. O primeiro amor é aquele fervor inicial de quando conhecemos a Deus. É quando não oramos mais, é quando não jejuamos mais, é quando não buscamos ter relacionamento com Deus mais. E há parece que tem
eu esqueci a palavra, mas não tem. Ele quer o trabalho ou ele quer o primeiro amor? Ele quer os dois. Mas ele não quer o trabalho sem amor. Um sem o outro se torna incompleto, né? O trabalho sem amor vira ativismo. Exatamente. E o legalismo. o legalismo, e o amor sem o trabalho vira libertinagem. Exatamente. Eu faço o que eu quero, eu amo, mas eu faço o que eu quero. E a hora que eu quero. Parece haver uma contradição aqui, mas não tem, viu, gente? É só para vocês caírem a ficha daquilo que nós precisamos voltar, que é o que a palavra de Jesus aqui. Deus não está atrás de trabalhadores, mas de uma noiva que tenha relacionamento. E a consequência desse relacionamento é o trabalho, é o labor e a perseverança. Deus não criou Adão e o colocou em uma fábrica. Ele colocou no jardim. E esse jardim, ele se chama delícias. Jardim de delícias, de desfrute. Então, Deus primeiro ele quer relacionamento. Depois ele quer a nossa obra. Lembrando que o nosso relacionamento com ele também fala de obra. Ok? Então vamos lá, nós estamos terminando já. Deus elogiou o trabalho, a obra, a perseverança, mas tudo ficou ofuscado por causa de um coração frio, coração que apagou o primeiro amor. E nós temos que entender que o livro de Apocalipse ele é a conclusão de uma história de amor. O livro de Apocalipse ele é a conclusão de uma história de amor. Vamos ler agora o verso 5. Lembra-te, pois, onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Presta atenção. Lembra aonde caístes. Ou seja, a gente tem que lembrar onde que a gente caiu, que a gente largou o primeiro amor. Nos arrepender, tem que lembrar, nos arrepender e praticar as primeiras obras. Que primeiras obras? Lembra que eu falei que sentimento, relacionamento é obra? Tá aqui, ó. Volta às práticas das primeiras obras. Que primeiras obras? Volta ao primeiro amor. Ok? Aí ele vem falar, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o castiçal de vocês. Somente um coração cheio de amor pelo Senhor pode manter o candeeiro aceso, pode manter o castiçal. Gente, o castiçal, ele é a representação, ele é a tipologia do Espírito Santo. O que Jesus estava falando aqui? Se vocês não se arrependerem e voltar ao primeiro amor, eu vou tirar o Espírito Santo de dentro de vocês, do meio de vocês. Simples assim. Só que vamos chocar? Vocês estão prontos? A igreja de Éfeso não se arrependeu. E hoje, já tem mais de 1000 anos que não tem igrejas na cidade de Éfeso. Não tem igreja na cidade de Éfeso. Há mais de 1000 anos. Jesus tirou o castiçal. Lembra que eu comecei falando que a igreja, ela precisa priorizar o Espírito Santo? Porque a igreja ela foi inaugurada por causa do Espírito Santo. Éfeso, eles não priorizaram o primeiro amor, não se arrependeram, o Espírito Santo foi tirado e hoje lá não tem igreja mais. Por que não tem igreja? Porque o Espírito Santo foi tirado e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Então a gente precisa entender que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, ok?
O diabo, ele não tem poder sobre a igreja, só que nesse caso aqui, quem tirou o candeeiro foi o próprio Jesus, não foi Satanás. Ok? Um candeeiro sem fogo torna-se inútil. Quando a chama apaga o candeeiro, precisa ser removido. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela se torna inútil. Não é igreja, né? Pode se chamar de qualquer outra coisa. Pode chamar de qualquer outra coisa, mas é uma seita, não é Pode igreja. ser uma seita, pode ser uma Não é comunidade, igreja. pode ser qualquer coisa, menos igreja. Ok? Nós estamos vivendo a era da igreja, da igreja de Laodiceia. Lá ele está falando, eis que estou à porta e bato. Se ele está para o lado de fora batendo, quer dizer que o Espírito Santo não está lá dentro. Vamos abrir o olho. Vamos ficar atento, ok? Vamos lá. Então Jesus, tirando o Espírito Santo, Jesus deixou de ser o centro e tudo mais. Vamos caminhando para o final. Apocalipse 2,6 vai dizer, tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os que são os nicolaítas aqui, gente? A palavra nicolaíta é composta de duas outras palavras no grego. Nikos significa conquistador, dominador, e laicos significa povo comum. Ou seja, os nicolaítas são aqueles dominadores do povo. Ou seja, os nicolaítas eles traziam ensinos contrários aos princípios do Senhor com o objetivo de corromper as doutrinas e perverter os costumes, idolatravam a prostituição, induziam a um estilo de vida imoral e corrupto. Historicamente, o nicolatismo começou a acontecer no século I. Começou, viu, gente? Nicolatismo é o clericalismo, são os clérigos da Igreja Católica que foi fundada no quarto século, apostólica romana, que começou a ter essa divisão entre o pastor e o povo. Nós vamos chegar, quando a gente chegar na igreja de Pérgamo, nós vamos estudar isso aí bem mais a fundo, tá ok? Que aí eu vou explanar para vocês sobre sobre Constantino. Constantino é quando a igreja ela casa com o mundo e tudo mais. Na igreja de Pérgamo a gente fala sobre isso, ok? Vamos terminar. Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A carta ela é destinada à igreja, mas este versículo no final, ela também foi destinada a todas as igrejas. Então, a carta ela é destinada à igreja de Éfeso e aqui é usada a expressão diz às igrejas, porque o que está dizendo aqui é um alerta para todas as igrejas e um conselho para todas as igrejas da época e para nós hoje, ok? Porque o que está sendo dito serve para todos nós. Jesus está ditando a carta quando João está escrevendo, mas ao se dirigir ao anjo, quem fala é o próprio Espírito Santo. Quem falou aqui, esse versículo aqui, é o próprio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, ao que vencer aqui, a gente precisa entender. Não é ao que vencerem. Então, vai ter pessoas dentro da igreja que vai vencer e pessoas que não vão vencer. Por isso que está no singular. Ao que vencer, eu vou dar o quê? De comer da árvore da vida. Então, tem pessoas que vai vencer tudo isso aqui que foi falado e tem outras pessoas que não vão vencer. Esse vencer aqui, então, é literal dentro de tudo que ele falou antes, né? Tudo que foi falado antes.
se você trabalhar, labutar, perseverar e manter o seu primeiro amor aceso. Primeiro amor, gente, relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que ele se revela como castiçal, ok? Porque o castiçal é a tipologia do Espírito Santo, ok? Então, ao que vencer a promessa, ao que vencer o Senhor dará de comer da árvore da vida, a mesma que esteve no jardim do Éden. Olha que legal. Então, ao que vencer está totalmente relacionado às obras, viu? Todas as vezes que vocês verem assim, ao que vencer, fala das obras, não fala da graça, fala das obras. Ok? Então, vamos lá. Resumo. A igreja de Éfeso, ela é dos anos 30 depois de Cristo aos anos 100 depois de Cristo. A igreja em Éfeso apresenta um quadro do fim da igreja inicial, da igreja primitiva. A igreja na sua primeira etapa, a última metade do século I. Qual a descrição de Cristo aqui? Ele conserva na mão direita as 7 estrelas, anda no meio das 7 igrejas, que tem os 7 castiçais. Qual foi o elogio dado? É que ela trabalha, que ela labora e que ela persevera. Qual foi a repreensão de Jesus? A perda do primeiro amor. Qual foi a solução para esse problema? Lembrar, arrepender e voltar à prática das primeiras obras. E qual é a consequência? Qual é a consequência da desobediência? A remoção do candelabro, a remoção do castiçal. E qual é a promessa? Receberão a árvore da vida no paraíso, para dela também se alimentar. Quero te convidar a ficar de pé.